Meus caros, as primeiras páginas comentadas do dia 22 de junho, quarta-feira. E o Correio da Manhã traz uma notícia muito triste. Mãe e ama suspeitas em crime brutal. Jéssica, 3 anos, morta em Setúbal. PJ investiga responsáveis por maus tratos. Parece que foram de parte a parte. Mãe e ama. Eu não posso desenvolver muito nesta notícia porque o vídeo é-me cortado. Tudo que seja assuntos sensíveis o YouTube corta-me os vídeos. Portanto, apenas lamentar que, mais uma vez, casos destes envergonhem o nosso país a nível nacional e internacional. Isto tudo se sabe. Isso só acontece porque a pobreza, e não só a física, mas também a de espírito, que também está motivada em parte pela pobreza física e esta motivada em parte pela falta de ensino dos pais, de educação, torna isto um cocktail demolidor que só pode produzir casos destes do terceiro mundo. Casos que se repetem, infelizmente, se verificam cada vez mais de norte a sul do país, casos que realmente envergonham este país, numa Europa que se diz desenvolvida, e até é, mas com algumas exceções. Mais uma criancinha de 3 anos que perde a vida e eu posso apostar até que nunca se vai saber ao certo o que se passou, porque a ama diz que ela caiu de cadeira, os ferimentos não serão em princípio compatíveis com isso, mas enfim, também não se fez autópsia na hora por causa do Covid, agora a ama também lhe dava medicamentos para a miúda se acalmar, parece que em doses significativas. Portanto, meus caros, foi o tal cocktail, como digo, um cocktail de subdesenvolvimento cujo resultado é sempre a desgraça. Em cima, diretor do Porto arrisca cadeia, CM revela e-mails das águias alterados. Parece que houve alteração, são vários os e-mails que terão sido alterados para dar a ideia de que havia um esquema de corrupção no Benfica e quem o diz é o juiz Carlos Alexandre, que manda Francisco J. Marques, Diogo Faria e Júlio Magalhães para julgamento. Responde o diretor de comunicação do Porto por 13 crimes e arrisca prisão efetiva. O caso segue agora para um tribunal coletivo, ao contrário também do que era defendido pelo próprio Ministério Público, que admitia o julgamento num tribunal singular. Se realmente os e-mails foram adulterados, isto é um caso, obviamente, de crime, e um crime grave, porque se tenta imputar a outrem intenções que outrem não tinha. E, portanto, o diretor de informação do Porto arrisca cadeia. Vamos lá ver como é que este caso terminará. Na justiça tudo é possível. Cá em baixo, o major da droga foi caçado na Hungria. Este barão brasileiro foi apanhado, portanto, numa esplanada enquanto estava a tomar um refresco. O dono da cocaína do avião que transportava João Loureiro, uma história que nunca foi bem contada, bem esclarecida, uma história que tem tudo menos transparência. Enfim, este é um barão da droga e esteve em Portugal durante 2 anos, parece que esteve cá 2 anos, enfim, de férias. Agora na Hungria é que ele foi caçado. Proprietário dos 12 milhões de euros que foram encontrados numa garagem em Lisboa, não sei se recorda, uma carrinha branca, malas com 12 milhões de euros, mas isso eram peanuts para ele. Parece que tinha 20 ou 40 aviões por sua conta, portanto. O que é inacreditável para mim é ele ter estado em Portugal 2 anos e nunca ninguém o ter procurado ou apanhado, e na Hungria apanharam-no rapidamente. O tal país subdesenvolvido que é a Hungria, o Viktor Orbán, não é desenvolvido, não, ultrapassou Portugal em todos os parâmetros civilizacionais há 2 anos. O JN diz-nos que concursos para médicos em risco de terminar com 400 lugares vazios, como aliás tem acontecido ultimamente, e quando digo ultimamente, digo nos últimos anos. Há apenas 1.220 especialistas acabados de formar e num total de 1.636 vagas. Bom, e isso era preciso que todos os especialistas fossem concorrer ao público e sabemos que nem metade deles o farão, pelo menos a tempo inteiro. Sindicatos e ordem criticam o objetivo de contratar no estrangeiro, pois é, mas é que se não contratarem no estrangeiro, os que cá estão, vá-se lá saber porquê, porque nós até temos um número de médicos superior ao número médio da Europa desenvolvida, mas parece que o que chega para a França, para a Alemanha, para a Bélgica, para a Holanda, não chega para Portugal. E, portanto, por algum motivo nós precisaremos de mais médicos e, portanto, olhem,
vão ficar 400 lugares vazios no mínimo, mas não serão 400, serão para aí 800, porque nem metade dos especialistas vão concorrer como é normal. Há dezenas e dezenas de concursos que se lançam todos os anos e ficam completamente desertos. Nem um concorrente. Os médicos não querem trabalhar no público porque trabalham muito e ganham pouco. E tudo o que se disser para além disto é poesia. O jornal diz que a menina que morreu após 6 dias entregue à ama, portanto ela estava há 6 dias entregue à ama, vejam bem, tinha marcas de agressões antigas. E a mãe também já tinha sido sinalizada, ela também já tem 5 ou 6 filhos, estava sinalizada também pela CPCJ, portanto isto é tudo muito triste, é tudo muito pobre. À direita, continua a saga da violência doméstica, atinge mulher à martelada na cabeça depois de nova discussão e enforca-se, vejam bem, a mulher não morreu logo, mas está muito mal. O Ministério Público arquivou há 6 meses queixas da vítima residente em Águeda. Bom, mas não era só uma queixa, eram várias, embora algumas também tivessem sido retiradas. Mas havia mesmo assim algumas queixas que ainda estavam ativas e, mais uma vez, a Justiça não quis saber disso para nada. Mais uma mulher que morre às mãos do marido e a Justiça estava mais do que bem avisada do que podia acontecer. Em cima, fala-se na descentralização, manutenção das escolas vai ter reforço de verbas em 2023, se lá chegarmos, meus caros. E que reforço será? Bah, mais 1 cêntimo ou 2 por refeição, não é? Neste momento as refeições dos alunos, dos miúdos, nas escolas são pagas pelo Estado a 1,40€. 1,40€ para um almoço para um miúdo. Vejam bem, as câmaras têm que dar muito mais do que isso para se conseguir obter uma refeição minimamente capaz. Eu imagino que o Estado agora que dava 1,40€, agora vai abrir os cordões à bolsa e, enfim, magnanimamente vai dar 1,41€ por cada refeição para as crianças. O Público diz-nos que a Comissão de 2017 para rever cuidados materno-infantis não acabou o trabalho. Mais uma comissão que ficou a meio, mais uma comissão socialista que não serviu para nada. Redesenho da rede de cuidados deveria ter ficado pronto em 5 meses. Vejam bem, cuidados materno-infantis, se há coisa mais importante do que isto, foi parada e agora vai ser retomado após 5 anos. Bom, mas não se preocupem, que isso parará outra vez. E se houver conclusões, elas nunca serão levadas em consideração. Portanto, tudo isto é inútil. Quando se diz que a Ministra da Saúde o que quer é empatar os problemas com comissões e mais comissõezinhas, estamos a dizer simplesmente a verdade. Porque a forma socialista de trabalhar é esta. Há um problema grave que eles não conseguem resolver. O que é que se faz? Cria-se uma comissão. Mas para se resolver o problema... Não. Para empatar a opinião pública e o jornalismo, para eles ficarem com a ideia de que o Partido Socialista está a trabalhar, o Governo está a resolver o problema. Não está a resolver nada. Está apenas a nomear comissões, as pessoas vão ganhar mais um X por cada reunião, reúnem umas dezenas de vezes, e no final, se alguma vez se chegar a produzir um relatório, esse é metido na 6ª gaveta, bem no fundo do último papel. Ok? Em baixo, aumento das pensões vai ter forte impacto no orçamento e efeito ligeiro no poder de compra. É óbvio, um reformado a ganhar mais 10€ por mês, o que é que faz 10€? Numa reforma de 290€, fica com 300? Numa de 300 fica com 310? Por amor de Deus. Esses 10€ são comidos nos primeiros 2, 3 dias com o aumento da inflação. Portanto, isso é apenas um paliativo que não serve de nada a não ser um efeito psicológico, que também é isso que se pretende, não se pretende mais nada, né? Não se pretende matar a fome a ninguém. Pretende-se incutir nos reformados que o Governo está a dar ali dinheiro a mais. E eles têm que agradecer. No dia das eleições. O Diário do Kremlin diz que Medina tem folga na despesa e margem na receita à boleia da inflação. A sorte de algumas pessoas, por mais eleições que percam, vão subindo sempre na carreira política. E depois, por mais azar que haja no mundo inteiro, a eles corre-lhes sempre tudo bem. Por mais calinadas que continuem a fazer. Finanças, apesar da guerra, juros e rumores de recessão, o Governo está decidido a comprimir o déficit deste ano para 1,9%. O tal explica o processo que levará às contas certas. Contas essas que nunca as houve. Só houve conversa. A propaganda das contas certas. Isso há sempre. Agora as contas certas, está quieto, nunca houve, porque o déficit cada vez é maior, a dívida cada vez é maior, nós cada vez temos que pedir mais dinheiro ao estrangeiro para poder sobreviver e cada vez pior, mais pobres estamos.
Ensino superior, começamos a sentir as mesmas dificuldades dos hospitais, diz António Sousa Pereira, reitor da Universidade do Porto. Então porquê, reitor? Estão a faltar os professores de esquerda? É. Professores não faltam, mas é que eles têm que ser todos de esquerda, senão vocês não lhes dão emprego. Olha, se calhar é a altura de começarem a contratar também alguém que não seja esquerdopata convicto, que não seja fanático do marxismo. O que é que acha? É porque há muito boa gente que acabaram cursos com notas muito elevadas e que estão todos no desemprego simplesmente porque não são de esquerda. E como não são de esquerda, ninguém os convida para dar aulas em faculdade nenhuma, certo? Vamos lá ver, pode ser que seja esta a altura. Gangues juvenis. Equipa especial evolui agora para a comissão de análise e tem um ano para propor medidas. Era uma task force. Durante este ano não se faz nada, ok? Deixamos os gangues juvenis aí a partir, à pancada, a dar cabo de tudo, porque a comissão nomeada agora já evoluiu para outro tipo de comissão muito mais evoluída. Entretanto, vai passar um ano. Claro que no final de um ano não há relatório nenhum, mas dá-se-lhe mais outro, 2 anos. E 2 anos também não é assim muito, temos que dizer a verdade. Portanto, ao fim de 3 ou 4 anos haverá sim um relatório, desses tais relatórios que nunca ninguém lê e que vai para o fundo da gaveta, na 6ª gaveta, debaixo do último papel que lá estiver. Entretanto, os gangues juvenis continuam a fazer o seu trabalho e a produzir a riqueza para o país que bem precisamos. O jornal I deu-lhe a doida. Diz que Costa caiu na tentação de fazer exercícios de psicologia social como Salazar. Ai meu Deus! Um jornal a comparar o Costa ao Salazar, onde é que já se viu isto? Então não é o Ventura que tem que se comparar sempre ao Salazar. O Costa! Bem, mas vocês nunca mais vão aparecer nas bancas, meus caros. Olha, pelo menos aquele subsídiozito dos milhões que vêm por ano lá do Costa, tirem daí o sentido. O tipo que escreveu isto não estava a bater bem. Então diz, o primeiro-ministro apontou a doença do ceticismo como o grande problema do país. Quer dizer, o país que é o único que desce todos os anos na tabela dos países mais ricos da Europa. O país que empobrece mais na Europa. O país que até que tem mais, olha, até tem mais Covid da Europa e agora até a última doença lá, aquela coisa dos macacos, também dos maiores da Europa. E não querem que a gente seja cético. O país que tem as urgências dos hospitais fechadas, o ensino podre, a justiça não funciona e não querem que a gente seja cético. Adelino Maltês responde que o estado das urgências não é um problema de ceticismo, é um problema de vigarice organizacional. Ai, meu Deus. Vigarice organizacional. Bem, ceticismo. Os portugueses sofrem de excesso de crendice, contrapôs Alberto Gonçalves. É excesso de crendice, acreditar em tudo que vem na televisão, se bem que cada vez vem menos televisão. As televisões baixam as suas audiências 10% a cada mês que passa. Portanto, a crendice vai desaparecer a breve trecho. O tempo corre contra Costa e contra toda a vigarice organizacional, meus caros. Vou ficar com esta. Governo só se preocupa com o salário mínimo, alertam os economistas. Economistas, eu também, estou farto de falar nisso. Estudo aponta que os salários caíram nos últimos 10 anos e os mais qualificados foram os mais atingidos. Por isso também foram aqueles que deram a soleta e emigraram. Quer dizer, nós investimos milhões e milhões na camada jovem e os mais qualificados vão para o estrangeiro trabalhar com uma formação superior que nós, os portugueses pobres, lhes pagamos. Ferraz da Costa, João Duque e Mira Amaral criticam o apelo feito por António Costa aos privados para aumentar 20% os trabalhadores. Bem, mas também ainda vou a tempo. Esse convite foi feito daqui a nada há 15 dias. Agora é que estou a responder. Bem, o tal atraso, o atraso português que não se verifica só pelos vídeos a nível do governo, também se verifica a nível dos comentadores. Demora muito tempo a reagir. Porto, Rui Moreira acusa Bloco de se apropriar das causas LGBT+. Se não se apropriar disso... Rui Moreira, se o Bloco da canhota não se apropriar disso, ele vai se apropriar de quê? Para lá tem razão, sempre tem aqueles alojamentos locais, não é? Os alojamentos locais, aquelas negociatas de milhões e tal, o Bloco da canhota. Pois, esqueci-me disso. Epá, desculpa lá, esqueci-me disso.